Eu quero compartilhar um pouquinho em cima desse texto que tem sido tão falado. Nós recebemos no início do ano, por meio do pastor Dinho, que todo ano, né, tem o cuidado de buscar uma palavra revelada, um rema, né, algo diretivo para direcionar essa casa de oração, essa comunidade. E o que ele recebeu no coração para esse ano foi sobre o versículo 11. Aquele que é justo, que anda em justiça, que ainda busque mais a justiça. Aquele que está buscando a santidade, que está limpo, limpe-se ainda mais. Porém, o que é injusto, então que ele ande mais na justiça. Porém, aquele que está sujo, então que se suje mais. E esse texto encheu nosso coração nas primícias de temor. Tivemos várias pregações, eu mesmo ministrei a respeito, e outros pastores dessa casa levaram uma mensagem acerca daquilo que o coração de Deus estava nos dirigindo para esse ano. Então nós entramos esse ano de 2020 debaixo dessa palavra aparentemente dura, aparentemente uma palavra assim que vinha de muito confronto, já de cara, nas primícias, mas que reflete, que expressa o amor de Deus pela nossa vida. Uma palavra que expressa o amor de um pai que nos quer não para um momento, mas que nos quer para a eternidade. Uma palavra que expressa o coração de um Deus que está preocupado, de um Deus que está interessado, de um Deus que é zeloso em cuidar de filhos e querer que esses filhos estejam com Ele por toda a eternidade. Então nós começamos o ano debaixo desse entendimento. A visão desta casa de oração, a visão a qual todos nós nos submetemos, a visão que Deus entregou ao pastor Dinho, é uma visão de preparação da noiva. Então muito se ouve nessa casa, muito se ouve nesse altar, pelos homens, pelas mulheres de Deus, que Deus levantou nesse lugar, sobre a preparação da noiva. É algo que todas as pessoas que chegam para congregar na igreja Atos de Justiça, ainda que não tenham entendimento do reino, da noiva, da preparação da noiva, elas vão entender com muita clareza, porque é pregado de todas as maneiras, de todas as formas, em todos os textos. Então, ninguém, assim, no meu ponto de vista, prega isso com tanta maestria como nosso pastor, aqui nessa casa de oração, Então, quando a gente fala desse texto, a gente fala assim, com cuidado, porque sabemos que ele é um mestre nesse assunto e tem nos ensinado, tem nos dado luz e revelação acerca da preparação da noiva. Mas eu quero ainda contribuir dentro desse assunto, com algo que Deus tem trazido ao meu coração, em cima de uma visão que o meu esposo teve semana passada. Então, essa palavra é uma visão dada de Deus para o meu esposo, para o pastor Luzineu, mas eu que vou pregar. A visão foi para ele e eu vou pregar a palavra para você. Fiquei com essa função, com essa missão, de transmitir aquilo que Deus revelou para ele nessa visão. Então, para isso, eu vou contar a visão rapidamente. Ele teve uma visão semana passada, onde ele via a noiva. Deus mostrou para ele uma noiva e Deus colocou no coração dele um sentimento de noiva. Porque eu imagino que para o homem é mais difícil de falar desse assunto do que para nós. Para uma mulher fica tão fácil, noiva, dia do casamento, vestido, preparação. Sonho! É muito bom. Então a gente se identifica com essa mensagem. Agora, para um homem, é um pouco mais difícil, porque de repente ele se imaginar com um vestido branco, com véu e grinalda, E assim, o homem, assim, demasiadamente masculino, tem mais dificuldade ainda de entender isso. Mas foi tão de Deus que o meu esposo se identificou com esse sentimento de noiva. E ele viu a noiva. E Deus mostrava para ele essa noiva andando dentro de um ambiente. Mostrou dentro de uma casa. E Deus foi falando com ele. Quando você
tem um vestido, tem uma necessidade de cuidar o vestido, para que ele não se suje, para que ele não estrague, para que ele não seja manchado. Então Deus mostrou essa noiva andando com o vestido e de repente, por exemplo, tendo que cozinhar, fazer o almoço. Deus mostrou a noiva sentando numa cadeira, e Deus deu a ele um entendimento muito visível de detalhes, até a forma com que uma noiva senta numa cadeira, encolhendo as bordas do vestido, com cuidado para que o vestido não arraste no chão, ou não encoste num lugar sujo da cadeira, onde sentar, como andar. E essa visão foi se prolongando, foi desenvolvendo, e quando ele compartilhou comigo, ele falou assim: Deus está falando comigo em cima disso. Deus mostrou um ambiente limpo, e depois Deus mostrou a noiva num ambiente sujo. Eu vou falar daqui um pouquinho disso. E ele falou para mim: meu bem, Deus está falando comigo, e começou a me contar. E eu disse: ok, a princípio, eu ouvi ele com nada muito diferente, por conta daquilo que eu acabei de compartilhar, porque nós somos uma igreja que ouve da noiva, que fala da noiva, que estuda da noiva, e que pelo menos busca se preparar para esse dia. Então eu disse: ok, a noiva está vestida. Ele falou assim: não é isso que eu recebi do Senhor. A noiva está vestida, mas a noiva não se veste um ano antes para o casamento. A noiva não passa um ano com o vestido esperando. E aí ele me fez uma pergunta: Janete, quando que a noiva se veste? Eu disse: no dia. Ele falou: então, nós estamos no dia do casamento. E aí, em cima disso, nós fomos buscar um entendimento de Deus, para nós. Na verdade, a princípio não era nem a ideia de compartilhar. Eu vim aqui hoje para compartilhar outra pregação, e o Senhor não aceitou a minha pregação. Glória a Deus. E então, assim, eu estou compartilhando de maneira muito espontânea aquilo que eu entendo que o Senhor quer que seja compartilhado. Mas nós primeiramente buscamos compreender para nós. Estamos no dia do casamento. Agora eu sei que um dia para Deus não é um dia de 24 horas. Mas eu sei que nem sempre um dia para Deus são 1000 anos. E eu tenho convicção que nós não temos 1000 anos. Mas eu entendi que Deus tem se movimentado em uma linguagem buscando expressar algo para a igreja. Deus está se movendo de várias maneiras para começar um alerta diferente, ou seja, um soar de trombeta diferente. Porque quando nós vamos para o entendimento das 10 virgens, a gente sabe que as 10 estavam dormindo e 5 despertou. Então o contexto de sono é o mesmo da igreja, mas tem uma parte que vai despertar e outra, infelizmente, não vai despertar a tempo. Só que antes das 5 despertarem, Deus começou o toque das trombetas. E eu sei que isso vai ser gradativo. Isso vai ter um sinal, inclusive físico, para aqueles que participarão para o arrebatamento. Mas não vai ser somente naquele dia específico. Então Deus começa a mudar o toque da trombeta. Deus começa a falar de maneira diferente. E aí Deus vai levantando atalaias para nos avisar desse tempo que está tão próximo. Então, nesse entendimento de que a noiva já está vestida, então eu entendo que nós já entramos no dia do casamento. Ela agora já está vestida. Pastora, mas nem sempre foi assim. Olha só, eu vou compartilhar Apocalipse 19, que também não é nada de diferente, mas nós vamos refletir de novo nesse versículo 6 a seguir, que diz assim:
E ouvi como que a voz de uma grande multidão, e como que a voz de muitas águas, e como que a voz de grandes trovões que dizia: Aleluia, pois já o Senhor Deus Todo-Poderoso reina. Regozijemo-nos e alegremo-nos e demos-lhe glória, porque vindas são as bodas do Cordeiro, e já a sua esposa se aprontou. E foi-lhe dado que se vestisse de linho fino, puro e resplandecente, porque o linho fino são as justiças dos santos. Inclusive é nesse versículo que nós temos a revelação do nome Ministério Atos de Justiça. Então, o que eu entendo aqui? Aqui é um tempo profético, onde a noiva está se aprontando, onde a noiva está preparando esse vestido, onde a noiva está tecendo esse vestido. E a Bíblia diz que eles são feitos de linho fino, eles são feitos de linho puro, resplandecente, e ele está sendo confeccionado na noiva. E aí ele diz, são os atos de justiça. Então todo o nosso processo em espírito, alma e corpo coopera para que esses vestidos sejam tecidos, para que essas vestes sejam feitas. Então esse versículo, esse texto em Apocalipse 19, está nos informando, está nos esclarecendo de um tempo onde a noiva está sendo vestida, onde a noiva está sendo preparada, onde nós estamos sendo transformados, o nosso processo sendo construído. E se eu fosse pregar em cima disso, quantos veios aqui nós poderíamos entrar na palavra sobre essa construção das vestes, emocional, racional, todo o processo de santificação. Nós temos falado disso esse ano mais do que nunca, em processos, santificação, construção, no caráter, nas emoções, no corpo físico. Então tudo isso é a construção, além de justiças, de obras mesmo, E aí entra o de sedacá, entra estender a mão necessitado, enfim, muitos são as partes que compõem esse processo que vai construir as nossas vestimentas. Isso é entendido. Agora, nessa visão, o nosso entendimento então foi que nós estamos no dia do casamento. Essa noiva está literalmente vestida com o vestido. Então, qual foi o alerta nessa visão? Era em cuidar para não sujar os vestidos. Aqui, ponto, é a ênfase que eu quero compartilhar com você. Porque eu sei que alguns nem teceram os vestidos. Eu sei que alguns estão com os vestidos talvez já bem manchados, bem sujos. Talvez está afastado, está fora, quebrou aliança com Deus. E tudo isso há tempo de resgate, de conserto. Mas não é esse ponto que eu quero abordar aqui, talvez num outro dia. Eu quero pegar a ênfase que foi o que Deus mexeu no coração do meu esposo. Que foi entender que há uma noiva pronta. Há uma noiva vestida. Mas ele diz, agora que está vestida, está no dia, cuide. Então a visão girava em torno do cuidado para não sujar esse vestido. A visão girava em torno do cuidado para não sujar esse vestido branco. Então, o que eu entendi? Porque Deus foi confirmando, foi testificando no meu coração e no dele acerca disso. Primeira coisa, ele via dois ambientes. Ele via uma casa limpa, ainda ele usou o termo esterilizado. Pensa aquela casa que foi faxinada, aquela casa que foi aquela faxina de cima e embaixo. Como é que fica aquela casa? Cheirosa. Ah, como eu amo. Aquele dia que a casa assim, de cima e embaixo vem a limpeza. Eu costumo dizer assim, limpeza de Deus. Eu falo para os meus filhos, falo às vezes para alguém que está na minha casa, como limpeza de Deus, como aquele ambiente limpo nos faz sentir bem. E o que acontece quando a casa está limpa?
desse nível, né, desse padrão de limpeza, esterilizado, passado álcool, cheiroso, perfumado, não tem pó, não tem aquela sujeira horrenda no guarda-roupa, não tem aqueles cantos com teia de aranha nos armários, tá limpo, tá limpo. Você vai pegar algo, tá limpo, você abre outra porta, tá limpo. Essa é uma casa limpa. Né? Eu já fui liberta do extremo da limpeza. Né? Hoje eu não sou mais a doida da limpeza, da faxina, porque eu já fui. Eu já vim para um lugar de conserto nisso. Mas então eu entendo do que é uma casa limpa. Eu posso te garantir que eu entendo o que é uma casa limpa. Nesse aspecto físico, né? Pelo menos. E então nessa casa limpa, o que, pelo menos agora uma experiência minha. Então o dia que a minha casa está desse nível de limpeza, a primeira coisa, eu tiro os meus calçados. Eu tenho prazer de ficar no chão, né, de pisar o pé no chão, porque eu vou na área, nada me suja. Né? Não tem aquele pozinho, aquela terrinha disfarçada lá, está limpo. Então eu posso andar na área, não tem sujeira. Eu posso ir na outra varanda, não tem sujeira. Eu posso ir na sala, não tem sujeira. Eu posso ir no banheiro sem receio. Eu não preciso ficar conferindo ali se eu posso usar com segurança. Está limpo. Né? Então eu me movimento dentro da casa com uma maior segurança. Ou seja, talvez com menos cuidado, porque o ambiente onde eu estou está limpo. Agora, ele também viu um ambiente sujo. Ele viu um ambiente, né, numa forma de uma casa, mas eu quero trazer para você como um ambiente, porque pode ser que Deus ministre o seu coração não só sobre a sua casa, né, mas o ambiente em que você vive, que você frequenta. E ele viu um ambiente sujo. Então, o ambiente sujo, ele vai ter uma maior facilidade da gente se sujar. É claro, o pé já empoeira, você passa uma roupa, resbala ali num móvel sujo, já faz uma mancha na blusa. Às vezes você já ia sair, tem que voltar lá e trocar a blusa. Puxa, passei aqui, me sujei na quina dessa porta porque está sujo. Então o ambiente sujo é muito mais fácil de você se sujar. Isso também é um fato, né, constatado. Então qual o entendimento? Primeiro, a noiva tem que se cuidar. Esse tempo, queridos, é um tempo que a igreja precisa ter cuidado. Esse alerta que eu estou passando, né, para a sua vida, para o seu coração, esse entendimento que eu quero chegar ao coração da sua família, ao seu coração nessa noite, é que as 10 virgens, a igreja num todo, independente do ambiente que ela está, precisa se cuidar. Esse é o primeiro alerta. Nós estamos no dia do casamento. Pense, quando você pensar nesse assunto, acerca de você vestida de noiva. E você que é homem, entenda a minha mensagem. O sentimento de noiva. Mas não tem problema você pensar num vestido de noiva, né? Se isso te ajudar a entender. Isso não vai ferir sua masculinidade. O sentimento de noiva é o que importa dentro de você. Então, esse é o dia da noiva se cuidar. Se está no dia, se está vestida, Deus está nos alertando que o cuidado nesse tempo precisa ser dobrado ou triplicado. Então, como é o entendimento? A casa está limpa? Amém. Mas ainda assim eu vou cuidar. Isso vai me facilitar. A casa estando limpa vai me facilitar. Por quê? Assim como eu dei o exemplo de um ambiente físico limpo, né, onde você tem segurança de pisar os pés no chão, onde você anda sem tanto cuidado, assim é quando a sua casa está limpa, quando você tem segurança de que ela está limpa, quando você tem segurança de que a faxina foi feita. Então você vai sim ter um cuidado, mas esse cuidado vai ser, pode ser um pouco mais tranquilo. Agora eu quero te dizer que eu me atentei aos detalhes da visão. E Deus mostrava a noiva sentando numa cadeira, de maneira muito jeitosa, encolhendo as pontas do vestido,
zelando pelo vestido. Eu quero te dizer que Deus nos chama nesse tempo a ter um zelo e um cuidado com as nossas vestes a todo momento. Porque na visão, Deus mostrou situações cotidianas como a cozinha. Deus mostrou situações cotidianas como sentar uma mesa. Então eu quero ainda estender isso a você. Se você vai no mercado, você está cuidando. Se você sai para andar no carro e você vai 2, 3 quadras, você está cuidando. Se você vai à farmácia, você está cuidando. Se você vai ao trabalho, você está cuidando. Meus queridos, a mensagem que eu quero deixar para você nessa noite é que chegou um tempo onde o cuidado é triplicado. Você, como igreja que já está ataviada, que tem esse entendimento, que já está vestida, cuide das suas vestes, para que ela não suje. Pastora, mas e se sujar? E se eu sair de casa? E se eu for ao mercado, que não está tão limpo quanto a minha casa? Então vamos dar um exemplo prático disso, né? Eu saí num espírito de louvor, de adoração, num espírito de Deus, mas cheguei no mercado sem querer, me coloquei numa confusão lá na fila. E eu até que fiz de tudo para segurar as pontas, mas de repente alguém me distratou, alguém me feriu, alguém se levantou com ira, eu não aguentei e explodi. Isso é um simples sinal, um exemplo muito pequeno de algo que sujou o meu coração, porque pode ter despertado a ira, a raiva, o rancor e vários sentimentos juntos. Então o que eu quero te dizer? Limpe, clame pelo sangue naquele momento. Queridos, esse não é mais o momento de nós retardarmos conserto. Esse não é mais o momento de nós dormirmos com pendência, porque já é chegado o dia do casamento e a noiva precisa vigiar e cuidar e se vestir o tempo inteiro. Os seus pensamentos quando você está na cozinha, as suas palavras quando você está na varanda, as suas práticas quando você está na cama, o seu comportamento quando você está no computador, o seu comportamento quando você está no trabalho, no dia a dia, ele precisa ser duplamente, ou talvez de maneira tripla, do cuidado, da vigilância. Então nós entramos em um dia em que a noiva está ataviada, em que a noiva está vestida, e esse cuidado precisa ser o tempo todo. Quando você está num ambiente sujo, claro que vai ser muito mais fácil de você sujar os vestidos. Mas pastora, se é a noiva, como é que ela está no ambiente sujo? Eu vou te explicar. Porque às vezes o ambiente mesmo externo contém sujeiras espirituais. Não estou dizendo do pó, mas eu estou dizendo de um ambiente físico que está sujo espiritualmente e que às vezes a noiva tem que estar lá. Por exemplo, às vezes o lugar onde eu trabalho tem um contexto sujo espiritualmente. Às vezes o lugar onde eu trabalho tem um contexto pesado, uma adoração profana. Tem muitas pessoas que têm palavras pesadas, liberam palavras contaminadas, maldizentes. Às vezes o ambiente em que eu vou, não só no trabalho, mas que eu compareço 1 ou 2 vezes na semana. Às vezes até o contexto de parentes, de familiares. Às vezes é um ambiente sujo pela fofoca. E às vezes eu preciso ir lá. Mas qual é o entendimento? Que eu vou estar lá, que eu vou cumprir o que eu preciso, mas vigiando. Sempre pensando, passo por aqui, mas cuido o meu vestido. Eu zelo pelas minhas vestes. Eu zelo por aquilo que já foi ataviado, aquilo que já foi construído. Gente, o que eu estou querendo dizer para você? Mantenha o seu processo. Aquilo que você já alcançou. Aquilo que você já batalhou, que o sangue do Cordeiro já te limpou, mantenha essa limpeza. Esse é o recado que eu tenho para você nessa noite. Porque a Bíblia diz, nesse texto de 22, que quem está sujo, então suje-se ainda mais.
Esse é um tempo que quem não for pego zelando pela limpeza, quem não for pego zelando pela pureza dessas vestes, porque a Bíblia diz linho finíssimo, resplandecente, puro. Esse é o padrão das suas vestes, esse é o padrão para as suas emoções, esse é o padrão para os seus sentimentos, esse é o padrão para os seus e para os meus pensamentos, esse é o padrão para o nosso caráter. Puro, limpo, resplandecente, linho fino, cheio de honra. Essas são as vestes da noiva. Esse é o tecido que foi confeccionado com o processo e que nos vestiu e nos ataviou. Então Deus está nos chamando a atenção para que nesse tempo, independente do ambiente que você está, eu volto a dizer, porque a sua casa pode estar limpa, mas às vezes você sai de casa e vai num ambiente sujo, espiritualmente sujo, espiritualmente carregado. Influências de pessoas para te tirar do alinhamento, corrupção, roubo. Eu quero te dizer, saia disso. Não contamine as suas vestes nisso, né? Não entre nesse lugar. Segunda coisa que eu quero dizer. Analise, faça uma análise. Eu estou fazendo isso desde a semana passada. E eu compartilhei com uma pessoa, falei, puxa, embaixo desse entendimento eu vou te dizer. Fiquei pensando se o arrebatamento fosse hoje, se eu ia. Porque o meu pastor, né, ele declara livremente, estou pronto. Senhor, pode vir, já quero ir, estou pronto. E aí eu me peguei em detalhes, assim me analisando e falei, Jesus, parece que me deu uma dúvida. Será que se for hoje, se eu fico? Aí a pessoa falou assim, credo pastor, mas se a senhora está com essa dúvida, imagina eu. Eu falei, não tem diferença não, minha filha. Quando a gente vai para a autoanálise e a gente começa um processo refinado, a gente vai rever detalhes. E eu quero te incentivar a fazer uma análise corajosa. Você com você mesmo, cara a cara com o seu espelho. Como está a sua casa? Então, o segundo ponto. Como está a limpeza da sua casa? No seu contexto pessoal, o seu interior, as suas emoções, os sentimentos que estão latejando dentro de você, aquilo que tem passado pelo seu pensamento, a sua gratidão ou ingratidão. Como é que está a sua casa? Como é que está a sua casa no contexto familiar? Está faltando algumas coisas para arrumar? Ah, pastora, está assim. Mas o que importa? Você está no processo? Você está se esforçando? Ou você está deixando a água correr para cima ou para baixo, e mais um ano se passa, e mais 6 meses se passa? Como está a sua casa? Será que a sua casa está como algumas casas físicas, que o paninho tem sido passado pelo meio, né? Tinha um ditado bem lá atrás, que assim, na minha família, né? Na minha família, falava assim, quando a gente ia lá limpar, nem fazia um serviço não muito bom, aí a mãe falava assim, ei, você limpou só onde o padre pisa. Então o que ela queria dizer? Não arredou os móveis, não viu, né, a sujeira nos cantos, não limpou em cima do guarda-roupa. Gente, algumas casas têm uma limpeza aparente. Algumas casas têm uma limpeza onde o olho vê. Mas eu quero te dizer que nesse tempo onde a noiva já está vestida, você precisa mexer nas estruturas. Você precisa encarar o processo. Não temos mais tempo. Então eu quero te perguntar, como é que está a sua casa? E eu quero desafiar a família. Especialmente aí quem encabeça isso, talvez seja a esposa dessa casa que essa mensagem está chegando. Mas pode envolver toda a família, o marido e os filhos. Faça uma faxina profética. Ora, faça uma oração e fala, Senhor, eu vou começar a faxinar. Abrir caixa por caixa, abrir lugar por lugar. Tirar tudo do guarda-roupa, ainda que aparentemente esteja tudo organizado. E pede para o Senhor, no meio dessa faxina, te revelar as coisas que precisam ser mudadas, as coisas que você não está enxergando. Peça para o Senhor tirar a cegueira dos seus olhos, os tapões dos seus ouvidos, te dar um coração quebrantado e receptivo, e entrar em uma faxina física,
mas profética, para que nesse tempo que você está colocando a casa em limpeza, o Senhor possa ir ministrando você em relação ao que está desajustado na família, em relação àquilo que está desajustado dentro de você, do seu interior. E eu vou te dizer que o Senhor pode te surpreender. Eu quero te desafiar a fazer isso. Então o dia a dia é um momento em que eu e você agora precisamos cuidar, né? Eu quero ler com você ainda em Romanos. Romanos, no capítulo 13, o versículo 8, diz assim: a ninguém devais coisa alguma, a não ser o amor com que vos ameis uns aos outros, porque quem ama aos outros cumpriu a lei. Então eu quero te deixar aqui mais uma questão que Deus mexeu com a gente no processo dessa visão. Esse texto veio para nós muito claro quando nós estávamos discernindo essa visão. A ninguém deveis coisa alguma a não ser o amor. Eu quero te dizer que é um tempo de você acertar contas, querido. Eu quero te dizer profeticamente, e agora eu me coloco debaixo do sangue da cruz de Cristo como profeta sobre a sua vida, onde estiver chegando essa mensagem. A Bíblia diz: a ninguém deveis coisa alguma. Então eu quero te fazer uma pergunta: você está devendo algo para alguém? É hora de pagar. É hora de consertar. Não retarde o seu conserto, porque o dia do casamento chegou e a noiva está vestida. A ninguém deveis coisa alguma. Eu quero te dizer que você é convidado pelo Senhor a entrar numa reflexão profunda sobre aquilo que tem de pendência na sua vida. O que você deixou para trás? Queridos, infelizmente a gente vê um contexto dentro da igreja muito difícil, que não é fácil aplicar esse ensino na prática, mas é necessário, e a gente vê as pessoas assim, protelando, se fazendo de surdo, de cego, em relação a esse texto. Por exemplo, a gente tem uma impressão que quando a gente se converte, apaga tudo sem resolver responsavelmente nada. Então é uma mágica, sou nova criatura, tudo já ficou para trás. Eu quero te dizer que pendências financeiras não são canceladas de uma forma irresponsável. Eu quero te dizer que conta para trás precisa ser resolvida. Agora, eu sei que, se nós formos falar desse assunto, é vasto. Tem pessoas que dizem: pastora, fali a minha empresa, né? Ela realmente faliu, literalmente, na documentação. Não consegui pagar, é impagável a minha dívida. Eu quero te dizer, dá a cara. Ora ao Senhor, se apresenta como alguém que quer resolver e deixa o resto com o Senhor. Se apresente. Queridos, quantas pessoas que a gente já ministrou em finanças e que as pessoas falavam: eu não tenho nem coragem de ir no banco, e a gente encorajava e orava, e pessoas vieram contar tantos testemunhos de ter vivido milagre, de quitação, de facilitação, né? Então assim, os caminhos não são a sua responsabilidade, mas o que eu estou te dizendo, aqui está dizendo: não deveis coisa alguma a ninguém. Coisa é qualquer coisa. Eu estou te falando agora de finanças. Então esse texto eu aplico em qualquer coisa. Se você tem pendências, dá a cara para resolver. Agora, é hoje, é nesse tempo. Chegou o dia do casamento. Não protele as suas pendências. Ah, mas é lá de 20 anos eu não conhecia Jesus. Ah, mas foi culpa do fulano que usou meu cartão. Ah, mas foi a minha mãe e meu pai que ficou doente. Queridos, não dê desculpas, dê resposta. Não dê desculpas, dê resposta. Bota a cara. Vai lá e te apresenta. E chama o milagre pela fé. Mas a Bíblia diz: não deveis coisa alguma a ninguém. Então aquela promissória, talvez o dono já rasgou. Eu, como vim do comércio, nossa, quantas notas promissórias eu já rasguei. Porque depois do entendimento, quando Deus me pegava para os processos, Ele falava: perdoa tudo isso aí. Pensa, comerciante, gente, fica doido com esse negócio de perdoar.
Porque pegava aquelas notas e falava, os caloteiros estão usando todas as coisas que eu vendi. E Deus me mandando perdoar, era de bolo. Agora eu quero te dizer, aí era a minha parte. Mas e a parte de quem deve, que nunca procurou nem para saber? Então eu quero te dizer, vai atrás das suas pendências. Né? Eu estou dizendo isso também para mim, porque nesse tempo eu recebi esse texto e eu estou procurando que pendências eu possa ter. Seja em qualquer área, né, do governo, estou revisando todas as minhas questões, documentos, passando um pente fino, porque Deus nos avisou, estão no dia do casamento, não protele resolução de problemas, não deveis nada a ninguém. Gente, é muito triste você ter um testemunho da igreja, péssimo. Você quer ver, você pega uma cidade do interior. Se você falar que é crente, não vai lá não, se você quiser comprar a prazo. Que não vão te vender. Porque espalhou a fama que a pior raça para pagar é o crente. Aí um dia eu confrontei alguém e falei, por que raça? Por que vocês falam assim da gente? Por que vocês estão nos colocando como um grupo? Ela falou, não, porque a gente escuta a mesma coisa. Eu falei, e o que escuta? Ah, Deus tem misericórdia, Deus é bom, né? Deus tem, eles usam a misericórdia. A pessoa me falou, eu fazendo um levantamento. E eu disse, não, nós não somos uma raça. Nós somos a igreja, nós somos representantes de Deus. Mas aí, o que a pessoa pensa mesmo que ele não fala? Estão representando muito mal. Porque que eu saiba, Deus não tem esse caráter. Eu quero te dizer, está na hora da igreja limpar aquilo que precisa ser limpo. Não podemos mais dormir com pendências. Então dá a cara e chama o milagre. Se você se acha impossibilitado de resolver algumas coisas, vai lá, vai lá. Gente, eu não posso levar a minha vida à frente como se as coisas do passado fossem esquecidas sem responsabilidade. Eu não posso. Eu preciso ter zelo. Eu preciso me preocupar. Eu preciso me esmerar. Né? Eu não posso ter a pendência desse papel aqui. E agora, passou 5 anos. Não, eu vou projetar esse copo, vou investir nesse copo, vou comprar esse copo, vou parcelar esse copo. Mas a pendência ficou aqui. No mundo espiritual, isso aí está escancarado, está claro. Não deveis coisa alguma a ninguém. Qual outra coisa que você pode estar devendo? Pastor, minhas finanças, tudo ok. Fiz o curso CRAU, aprendi, resolvi tudo, não tem problema de finança. Dou a César o que é de César, dou a Deus o que é de Deus. Não tem pendência com Deus, não tem pendência com o dízimo, não tem pendência com oferta, com tzedakah, não tem o voto para trás. Ah, tá, deixa eu falar aqui para você. Você tem um voto que você fez e não cumpriu, querido, vai arrumar. Vai arrumar, é tempo de conserto, é tempo de você estar com uma veste digna de honra, pura, linho finíssimo, resplandecente, vestidos de noiva real, de noiva do Rei do Universo, do Rei Criador do céu e da terra. Então você tem um voto, ainda fez lá no papelzinho, trouxe aqui no gasofilácio, levou no altar, votou, não cumpriu. Uma promessa, um voto que você não cumpriu, mas também nunca nem se arrependeu. Eu posso compreender que talvez alguns falem, pastora, votei algo impossível e nesse momento aí é que eu não vou dar conta de cumprir mesmo. Mas aí eu te pergunto, você já consertou com Deus? Você já colocou isso diante de Deus? Você já perguntou para Deus o que fazer para arrumar isso no físico? Ou simplesmente você dorme e fala, Deus perdoa meus pecados, o Senhor sabe de todas as coisas, em nome de Jesus, amém. Eu quero te dizer que este tempo, onde você esteja no seu dia a dia, você não pode negligenciar o seu processo. Não deveis nada a ninguém, a não ser o amor. Então, muito bem, as finanças estão ok. Você não tem pendência de voto. Você é ofertante, até passa do padrão. É tzedakah, estende a mão necessitada, é primiciante. Então, ok. Mas, às vezes você fala assim, eu não devo nada a ninguém. Será que você não deve um pedido de perdão?
Será que você não tem algo que lá 2, 3 anos atrás Deus falou para você, procura essa pessoa e conserta, e você foi dormindo, hoje, amanhã, e você está devendo uma retratação? Será que não tem um estrago, um buraco, uma ferida no coração de alguém que você não foi reparar e que a responsabilidade do conserto era sua porque Deus te deu e te confiou? Será que você não está devendo uma liberação de perdão? Será que você não está devendo aquele abraço sincero porque a pessoa te pediu perdão, mas seu coração duro não liberou? Talvez até verbalizou, resolveu o lado dela, mas dentro de você está o tumor, dentro de você está a amargura. Mas claro, porque às vezes a gente aprende, né, até pela religiosidade, a deixar isso de lado, e a gente aprende a seguir a vida, né? E vem adorar, e vem louvar, e segue o ministério, e segue ministrando, e segue sendo usado, e segue curando, libertando, expulsando demônio. Mas a pendência de 3 anos está lá. Eu quero te dizer, se você deve um pedido de perdão, ou se você deve uma liberação de perdão, o tempo é agora. O Senhor está dizendo agora, não deveis nada a ninguém, nem um abraço. Não deva uma retratação. Você tem algo que você prejudicou uma empresa. Você era vendedor, representante, falsificou um documento, assinou alguma coisa que prejudicou alguém. Eu quero te dizer, resolva isso. Resolva isso. Olha só o que diz aqui em 1 Tessalonicenses 4, 6. Ninguém oprima ou engane a seu irmão em negócio algum. Não oprima, nem engane o seu irmão em negócio algum, porque o Senhor é vingador de todas essas coisas. Antes, como também antes, vou-lo disse e testificamos. Você adulterou a quilometragem do seu carro para vender? Quando dava para fazer, né? Você prejudicou alguém, você oprimiu alguém? Você bateu no carro de alguém e nunca consertou? Ih, pastor, está difícil porque fiz isso e não sei nem quem é, porque eu fugi. Deixei lá e fugi. Procure em Deus uma maneira de conserto, mas resolva as suas pendências. Resolva as suas pendências. Apresente a sua vida em refinamento. Não engane. Se você enganou, conserte. Não oprima. Se você oprimiu, conserte. Volte lá na empresa que você roubou. Volte lá na empresa que você adulterou. Com que cara, pastora? Com essa aí que você tem. Com essa que você tem que vai para o céu, porque você vai com esse rosto aí para o céu, filhinho. É, meu amigo, você vai com esse rosto, irmão. Então é com essa cara que você vai lá, né? Confessar, arrumar. O que o Espírito te dirigir. Eu não estou aqui dando uma receita pronta para você, mas eu estou te dando um recado. Chegou o dia do casamento e a noiva está pronta. Cada um cuide o seu vestido. Cada um mantenha o seu processo de transformação. Cada um cuide os vacilos para que você não suje esses vestidos, porque Ele está vindo e vai pegar de surpresa a igreja. E a igreja vai tomar um susto. E nessa semana eu fiquei pensando se eu não ia tomar o susto também, gente. Ó, o temor encheu meu coração, né? Um pouco talvez de medo também, né? E eu falei, Jesus, me ajuda, Senhor, me ajuda. Porque vai dar um susto, a igreja vai ser surpreendida. E nesse domingo nós ouvimos uma resposta do pastor, como é que vai fazer? Quem ficar? Quem vai cuidar de quem ficar? Quem vai ensinar se tem que ir para uma caverna ou se esconder? Né? O pastor falou assim, sabe, não sei, porque eu não vou estar aqui, mas eu vou, né, deixar a direção. Então tem um monte de palavra dele gravada aí. Agora, hoje é possível que a gente se esmere no processo para que a gente não fique. Para que a gente seja daqueles que serão levados pelos ares e vão entrar pelas portas da cidade com Ele para a eternidade. Essa geração é uma geração privilegiada, é uma geração que pode viver essa ascensão, né? Esse movimento glorioso que ninguém entende direito, que vai desafiar a gravidade, que vai ser o sobrenatural, que vai ser o Xaramanaia de verdade, um povo subindo, desaparecendo,
descendo e sumindo nas nuvens ao encontro do noivo. Ao encontro de um noivo que vem preparar um povo apercebido, um povo zeloso, um povo que se ataviou e depois de vestido, cuidou das suas vestes para que elas não sejam sujas, para que elas não sejam manchadas. E agora eu quero finalizar te dizendo algo. Queridos, esse é um tempo onde nós precisamos dormir consertando. Acabou aquele tempo que você vai dormir cansado, esgotado, sem ânimo para ter um tempo de conserto com Deus. Acabou o tempo onde você protela um dia, 2, uma semana ou 10 para um conserto com Deus. Eu quero dizer que Deus nos chama para uma duplicada vigilância nesses dias. Errou, consertou. Errou, consertou. Faço de tudo para não errar. Mas se errar, não retarde o conserto. Essa é a palavra que queima no meu coração. Não retarde o conserto. Não retarde em arrumar. Não retarde em resolver suas pendências. É hoje, é agora. Agora a manutenção e o cuidado desses vestidos são diários. No mercado, na rua, no trabalho, dormindo, antes de dormir, levantando, acordado, fazendo seu almoço, no seu trabalho, você que é homem, no seu dia a dia, seja lá no contexto que for, que você estiver lutando, driblando, para trazer o sustento, a segurança para sua casa, em todo momento o cuidado deve ser duplicado. Então tire um tempo à noite, todos os dias, conserte com o Senhor, reveja o seu dia. Se você sentir que a parte da manhã algo foi errado, conserte ali mesmo, na hora do almoço. Tenha tempo com Deus de reflexão. Importante nesse tempo ouvir Deus, dar liberdade ao Espírito Santo e ouvir a voz dele. Senhor, fala comigo, fala comigo. Eu tenho decidido a orar de uma maneira mais intensa. Senhor, me mostra aquilo que me reprova, aquilo que me deixa fora desse dia glorioso, aquilo que reprova ou que suja os meus vestidos. Fala comigo, Senhor, me mostra, me prepara para o arrebatamento. Eu sei que você pode dizer, pastor, mas já se espera que nós estejamos preparados. Eu sei, queridos, mas eu tenho decidido orar ao Senhor porque às vezes a gente tem cegueiras, tapões nos ouvidos. E às vezes tem coisas que a gente ainda não percebeu. Então oração não tem contraindicação. Pelo zelo e pelo temor, né? Eu tenho sido incentivada, talvez tocada pelo Senhor, a orar. Senhor, fala comigo, me mostra, me prepara. Eu quero deixar essa mensagem ao seu coração, né? Nessa noite, né? Quero finalizar te incentivando, né? Viva com intensidade cada dia. O pastor Jim tem algo, né, que é rema para todos nós, que a gente replica isso, né? Viva todos os seus dias por causa daquele dia. Analise se você tem vivido os seus dias por causa daquele dia. Eu quero orar com você, finalizando. Onde você estiver, curve a sua cabeça. Feche os teus olhos. Não por religião, só por concentração. Oh, Pai. A Tua palavra nos ensina, Senhor, de um tempo profético, daquele que está sujo vai se sujar ainda mais, que está na imundície vai entrar ainda mais nela, mas aqueles que estão limpos, puros, santos, vão se santificar mais, vão se limpar mais, vão amar a limpeza, vão amar a justiça, a correção. E nós somos desses, Senhor,
que amam a correção. Nós somos parte da igreja que entendemos um lugar de noiva. Entendemos, Senhor, que a noiva está pronta, vestida. Estamos no dia do casamento. Estamos no dia do casamento. Deus nos ajuda no nosso dia a dia, ao assentar, ao levantar, na cozinha, no mercado, no trabalho, no trânsito, na igreja, em todo lugar que nós formos. Nos ajuda, Senhor, ter o nosso linho fino, resplandecente e puro. Nos ajuda, Jesus, a não dever nada a ninguém. Nos ajuda a colocar a nossa vida em ordem, a organizar as nossas finanças, a não dever o perdão, o conserto, o voto. Nos ajuda a dar a Deus o que é de Deus, a dar a César o que é de César. Nos ajuda, Senhor, a não oprimir, a não enganar, a consertar se temos pendência, se enganamos, oprimimos, roubamos, defraudamos. Traz luz, Pai, para a nossa vida. Traz luz, Senhor, sobre aquilo que não está certo, que não está resolvido. O Senhor tem liberdade para nos incomodar. O Senhor tem liberdade, Espírito Santo, para nos trazer por sonho, por visões, revelações, por discernimento. Toda forma de comunicação do céu está liberado sobre a nossa vida e a nossa casa, para que os últimos ajustes sejam feitos e para que o cuidado com os nossos vestidos, eles sejam mantidos. Em nome de Jesus.